Abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 4, do versículo de número 20 até o 23. E diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para que os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Pode se assentar. Amados, no livro de Provérbios, do capítulo 4, ao versículo 20, a gente se depara com Davi dando uma orientação, dando um conselho ao teu filho Salomão. A Bíblia revela que naquele momento, Davi, diante da sua velhice, nessa transição de passar o seu reinado a Salomão, tinha muita preocupação pela idade de Salomão, né? A preocupação por Salomão ser jovem e o quanto Israel tinha suas fragilidades e poderia ser atacado a qualquer momento. E nós nos deparamos, além de perceber essa preocupação, nós nos deparamos o quanto Davi, como pai, ele se preocupa, né, com Salomão como filho. E ali ele traz alguns versículos em que ele relata da preocupação a como Salomão deveria atuar diante daquele povo. E durante esse conselho ele explica para Salomão que o coração é a fonte de todas as emoções. Guardar o coração é como você estar pronto para uma batalha espiritual, porque o coração é onde tudo inicia e tudo termina. E ali, Davi, diante dessa preocupação do seu reino, fala com ele: Salomão, afaste-se você a falsidade da sua boca, no versículo 24, e mantenha longe de você a perversidade dos seus lábios. Porque a gente sabe que guardar o coração não é uma tarefa fácil. Nós podemos vir até a igreja, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos buscar a oração, buscar a Deus, mas guardar o coração no seu dia a dia, nas suas dificuldades, diante de amigos, diante de família, diante de pessoas muitas das vezes a qual nós não conhecemos, é uma tarefa difícil. Porque o coração, ele fala. Aquilo a qual enxergamos está diante daquilo que o nosso coração está enxergando. Aquilo ao qual falamos está diante daquilo que o nosso coração está guardando. Aquilo ao qual nós executamos está diante do que o nosso coração vem guardando. É muito importante a gente fazer essa reflexão e esse entendimento do guardar o coração. E Salomão ali, ouvindo o seu pai com esses conselhos, e ele vai se prolongando. No versículo 25 ele diz assim: que os seus olhos olhem direito, o que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana e vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, e não se incline nem para a direita nem para a esquerda, e afaste
os pés do seu mal. A Bíblia revela que Salomão, diante desse conselho, foi buscar a sabedoria. E ele teve um encontro com Deus. E dessa busca de sabedoria, além de o Senhor conceder essa sabedoria a ele, o Senhor lhe deu riqueza. E Salomão, no seu auge da riqueza, do seu trono, do seu reinado, tendo a sabedoria de lidar com o seu povo, foi muito bem no início do seu reinado. A Bíblia revela que Salomão foi muito rico. Comparado à riqueza de Salomão hoje, o Elon Musk não chega nem perto. Tão rico que Salomão era naquela ocasião. Mas Salomão tinha uma tarefa, de além de estar à frente daquele povo, de saber lidar com as riquezas, dando conselhos, dando ordens, ele tinha uma tarefa de seguir o conselho do seu pai, que foi segundo o coração do Senhor. Mas Salomão foi se perdendo no meio do caminho, porque é difícil, irmãos, diante de tanta riqueza, diante das adversidades, diante das oportunidades, guardar o coração no Senhor. Muitas das vezes achamos que estamos no propósito do Senhor. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos guardando o coração no Senhor. Guardar o coração é mais do que guardar uma palavra, mais do que guardar os teus mandamentos. É se privar de conversas alheias, é se privar de falácias, de maus conselhos, de rodas de escarnecedores. Eu vejo que como é difícil guardar o coração. Tem dias em que eu acordo, faço minha oração, busco ao Senhor, faço uma leitura, e por muito pouco pego o meu carro e eu já tenho aquela fechada na esquina, no farol, e o nosso coração já responde. Às vezes é diante de uma notícia, muitas das vezes é diante de uma afronta, a qual não estamos preparados para responder de acordo com mansidão, com temperança, com humildade, porque não conseguimos guardar o nosso coração. Guardar o coração é uma tarefa difícil. E Salomão, diante do seu reinado, diante da sabedoria a qual o Senhor nos concedeu, ele foi ali se perdendo, diante de tanta riqueza. A Bíblia revela que ele teve mais de 700 esposas, 300 concubinas. E diante desse fato, diante do pecado, diante de não guardar o coração, porque não adianta ter sabedoria e não guardar o coração. O coração, ele fala pelas nossas emoções. Às vezes, nos deparamos com pessoas descontroladas. E a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é nervosa. Mas é o coração daquela pessoa a qual não está no Senhor. Porque quando o Espírito do Santo do Senhor, ele está dentro de nós, nos dando a direção, quando negamos a si mesmo, buscando ao Senhor, para encontrar segundo o coração de Deus, ele nos guia, ele nos fortalece,
Ele nos traz a mansidão e a humildade a qual precisamos no nosso dia. Aquele que não guarda o coração, ele fica perdido. É como aquele tolo, aquela tola que diante a uma dificuldade, diante de um problema, o que ele faz é pedir conselho para quem não está preparado. Às vezes, a gente se depara com uma fofoca em que a pessoa está com um problema, está com uma dificuldade, mas aquilo a qual era para ser de uma forma discreta, um sigilo, já se tornou algo que muitas pessoas já estão sabendo, porque ela não guardou o seu coração. Guardar o coração nos traz inteligência, cuida do nosso emocional, cuida da nossa alma, fortalece o nosso espírito, nos dá a direção certa daquilo a qual nós precisamos agir, precisamos fazer. Guardar o coração é como você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e agir de maneira certa. Quando não estamos guardados no coração do Senhor, agimos com ira, com raiva, por muito pouco saímos do nosso estado emocional. Quem já ouviu aquela fala? Ah, tá vendo? Depois diz que é crente. Não é assim, irmãos? Na minha família, então, eu lembro de novo convertido. A partir do momento que você pega uma Bíblia, começa a visitar uma igreja, você já é afrontado pela sua própria família. Não é assim? Olha lá, ó, ele quer ser o dono da razão. Agora ele diz que é crente. E no início dessa caminhada com o Senhor, é difícil guardar o coração. Porque as experiências a qual vamos passando no nosso dia a dia, na nossa vida, é que vamos aprendendo com o Senhor. Não é errado, irmão. Não é errado cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas guardar o coração é uma tarefa difícil. Em Lucas diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Vamos trocar? Não há coração bom que dê mau fruto. Coloca o coração. E não há coração má que dê bom fruto. O coração é a fonte de tudo a qual nós temos de maior valor. É o nosso coração a que nós devemos guardar. No versículo 44 diz assim: porque cada coração, cada árvore, é conhecida pelos seus frutos que produz. Porque se não colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amados, o coração é um dos maiores bens preciosos a qual Deus nos entregou. E Deus é tão misericordioso e que Ele nos dá o livre-arbítrio, para que você possa escolher. Mas Ele te soprou com sopro de vida. Ele desceu do teu espírito para que você tivesse graça, tivesse amor, mas que você busque a Ele de coração. Aquele que não busca o Senhor de coração, de nada vai adiantar. A Bíblia diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eu preguei. Senhor, mas eu fiz aquela boa ação. E Ele irá dizer assim: não vos conheço. Guardar o coração
é como guardar um tesouro e entregar a chave somente para quem tem o poder, tem a honra, tem a glória de Deus. No livro de Marcos, tem uma parábola muito engraçada também, que nos chama a atenção. Jesus e a tradição dos anciões. Diz ali que fariseus e escribas, eles contestam ao Senhor. A Bíblia diz assim que os fariseus e os escribas dizem assim ao Senhor. Marcos capítulo de número 7, no versículo de número 5. E os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem, profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele, prosseguindo, diz assim: e vão e me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando os mandamentos de Deus, vocês guardam a tradição humana. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. E a Bíblia revela que eles não entenderam. Então Jesus diz assim: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E às vezes no momento de ira, no momento de raiva, nós perdemos o sentido, perdemos a razão, porque o nosso coração não está guardado no Senhor. E aí ele diz assim: e os seus discípulos interrogam a respeito da parábola. Jesus disse-lhe: não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e é depois eliminado. E o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos. Mas a Bíblia revela também que não Salomão, mas outros, como o exemplo de Jó, que tinha muita riqueza e o inimigo quis tocá-lo, ele guardou o seu coração. Jó, depois de ter perdido todos os seus gados, a sua riqueza, perdido teus filhos, os próprios amigos de Jó achavam que eles estavam pecando, achavam que eles estavam no erro. A própria esposa de Jó disse: Jó, larga esse Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó até o final guardou seu coração no Senhor. E quando Deus estava passando ali, se deparou com Jó orando pelos seus amigos. E tudo quanto ele tinha foi-lhe restaurado. Guardar o coração é receber a resposta do Senhor, é receber tudo aquilo de uma forma restituída, 30, 60, 90, 100 vezes mais. Não devemos ficar guardando ira dentro do nosso coração. Guardar o coração é acordar feliz e dar bom dia para aquele vizinho a qual você não gosta. É difícil, é difícil. É dar bom dia, é convidar ele para a igreja. É diante de uma fechada na rua, você fechar o seu vidro, ao invés de falar um palavrão. É diante de uma fofoca dentro da sua empresa, você se colocar de joelhos e orar por aquela pessoa.
Guardar o coração é guardar o seu coração no Senhor, sabendo que Ele vai te dar resposta daquele seu problema, daquela sua dívida, daquele emprego ao qual não tá aparecendo para você, está te deixando angustiado. Quando vivemos em dias de aflições, dias de angústia, passando pelo deserto, como é que está o nosso coração? De fato ele está no Senhor? É difícil, amados. É difícil. O quanto é importante guardar o nosso coração. E Salomão, que pediu sabedoria, com medo de liderar aquele povo, o Senhor lhe deu sabedoria, mas lhe deu riqueza também. E a riqueza desviou Salomão do coração do Senhor. Com aquelas 700 estrangeiras, a qual ele casou, 300 concubinas, a história revela que Salomão, ele foi adorando outros deuses, fazendo outros altares. Porque diante de aconselhamentos errados, companhias erradas, a qual damos brecha de quando não estamos com o nosso coração guardado, pegamos um caminho errado. Nós entramos numa conversa a qual não tem sentido. O nosso nome vai parar em boca de quem não deveria parar. Guardar o coração é mais do que uma sabedoria, é um dever que todo cristão deve ter. E pedir força todos os dias, quando você acorda, e dizer assim: Senhor, guarda o meu coração, livra os meus lábios de toda falácia, livra os meus olhos do pecado, livra os meus pensamentos de toda e qualquer iniquidade, para que o Senhor, Ele te guarda, Ele te fortaleça, Ele te guie para o caminho certo. Mas eu creio que, assim como Jó, temos muitas mulheres e homens de Deus aqui, que têm guardado o seu coração, porque quando fizemos uma escolha de reconhecer aquele Deus, o nosso Deus, de ir para a igreja, já estamos guardando o nosso coração, estamos dando um passo à frente, e dando um recado para o céu, de que assim: Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha alma, e o Senhor, Ele com a sua mão estendida, Ele vai nos guiando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos dando a direção certa. E você pode perceber que quando guardamos o nosso coração, parece que tudo flui. Aquela porta de emprego a qual está travada, Deus coloca uma pessoa no caminho e ela se abre. Aquela dívida que estava presa, a gente recebe aquele telefonema do nada, com aquela resposta de que assim: olha, me dá os dados da sua conta bancária, que a gente está fazendo um depósito aqui para você agora. Guardar o coração é receber os despojos do Senhor, é receber a sua restituição, a sua bênção, tudo aquilo ao qual Ele já separou. Mas devemos ficar atentos em guardar o coração no Senhor, porque o inimigo, ele é muito astuto. O inimigo o tempo todo ele atua com seta, ele atua de uma maneira muito pecaminosa, confundindo, nos distraindo, trazendo esfriamento espiritual. Quando nos deparamos e não ter a vontade de ir para a igreja, a gente recebe a seta de que o inimigo, ele não quer que você tenha esse relacionamento com o Senhor, porque quando guardamos o coração com o Senhor, nós temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Outro dia eu estava
escutando uma pregação no YouTube, e até um palestrante famoso, né, ele disse assim que ele, como todo costume de cristão, ele sempre ora antes de sair de casa. Mas teve um certo dia em que ele sentiu medo, ele sentiu angústia. E ele sentiu que aquilo não era normal. E ele tem ao seu favor helicóptero, ele tem carro, ele é rico. Ele tem a condição de se deslocar em um piscar de olhos. E ele disse que, por ele guardar o coração no Senhor, quando a consciência, quando o coração fala a sua mente, ele obedece. E por muitas das vezes não damos a devida obediência, a importância de quando o Senhor ele fala no nosso coração. E ele revelou que naquele dia ele não saiu de casa. Ele cancelou todos os compromissos, porque ele sentiu diante do seu coração que algo estava para acontecer ruim. E ele disse que é uma prática que quando ele sente no seu coração que algo está para acontecer, trouxe uma angústia, um medo, uma aflição, ele fica em casa e ele ora, porque ele prefere guardar o seu coração no Senhor do que arriscar lá fora. A Bíblia revela que Davi, segundo o coração de Deus, tinha muitas batalhas, eram muitas lutas. Davi derramou muito sangue, mas Davi sempre guardava o coração no Senhor. E teve momentos que Davi, em sua oração, ele pergunta: Senhor, posso guerrear? Eu posso ir à frente? E o Senhor disse assim para ele: não vai não. Não vai não, porque se você for aí, você toma uma surra. Ouvir a voz de Deus é guardar o coração no Senhor. O quanto devemos estar diante do Senhor com essa sensibilidade, porque senão vamos ficar durante muito tempo escutando aquilo que a nossa mente fala, mas sem ter a sensibilidade de Deus. E aí a gente vai terminar como os escribas e fariseus, que eles viraram religiosos, porque eles não entendiam que guardar o coração do Senhor era ter a fé, era guardar os mandamentos do Senhor. Eles estavam preocupados porque os seus discípulos estavam comendo com a mão suja, e eles não lavavam as mãos, e eles tinham aquilo como algo pecaminoso, mas eles não reparavam que aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, que eles estavam praticando bem. Devemos ficar atentos em guardar o nosso coração. O coração é onde tudo inicia e aonde tudo termina. O coração é mais do que uma batalha espiritual. Ele revela a pessoa a qual você é, ele revela o seu caráter, ele revela quem você é diante de Deus. E eu creio que Deus não está trazendo essa palavra não como uma exortação para a igreja, não, mas como um conselho, porque os nossos dias são dias difíceis, e por muito pouco ficamos atormentados com pouca coisa, ficamos preocupados com pouca coisa, nos esfriamos por tão pouco, nos desfalecemos. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é poderoso para restaurar todo e qualquer coração. Não há coração que o Senhor não possa dominar, a qual Ele não possa entrar e restituir, trazendo graça, trazendo favor.
Que Deus ele possa estar aqui essa noite, entrando no coração de cada irmão, de cada irmão, dentro daquela preocupação, a qual está tirando você, talvez da presença do Senhor, a qual você não tem a sensibilidade de escutá-lo, e não consegue muito menos discernir os seus sinais, porque Deus se revela de várias maneiras, através de sonhos, através de sinais. O Senhor, Ele está o tempo todo conosco, basta guardar o seu coração, que tudo Ele fará. E assim como o Senhor fez na vida de Jó, que guardou o seu coração diante daquela tribulação, daquele dia mais terrível da sua vida, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai restituir tudo a quanto você perdeu. Sabe aquele sonho que parece que está parado, que não anda? Deus ele vai entrar nesse negócio. Deus ele vai entrar nessa situação. Deus ele vai entrar no seu coração. Deus vai entrar no coração da sua família, do seu filho, do seu marido que está em casa. Às vezes nos deparamos com familiares que não querem vir para a igreja, mas Deus entra lá agora no coração e quebranta. Ele vai dar aquela vontade de fazer com que aquele teu esposo, o teu filho, aquele familiar que talvez não tenha um entendimento, ele vai aflorar o coração dele a ponto de trazer uma curiosidade, de trazer a tua igreja, e você com o coração quebrantado irá glorificar o Senhor, irá agradecer, irá ser constante na presença do Senhor, para que cada dia Ele venha fazer mais na sua vida. Amém? Que Deus Ele possa cuidar do nosso coração, da nossa alma, nos aliviando de toda dor, de toda afronta, porque sabemos que somos fracos, sabemos que por muitas das vezes não temos a força necessária para combater o mal, mas Deus é aquele que fortalece o coração do crente. Ele se coloca diante do seu problema, diante daquela guerra. Deus é um Deus do impossível. E assim eu termino. Que Deus possa fortalecer o coração de cada um de nós. Que diante das nossas orações, diante da nossa busca, mais do que sabedoria do que Ele deu para Salomão, Ele possa nos dar um coração novo, quebrantado, mas consciente e obediente, para que Ele possa fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor.